prazo de parcelamento estabelecido pela Emenda Constitucional número 113 de 2021. Quais são os requisitos para que eu possa aderir a este novo prazo de parcelamento? É sobre esse assunto que nós vamos falar no ABC da Previdência de hoje. No ABC da Previdência de hoje, nós vamos discorrer acerca do novo prazo de parcelamento estipulado pela Emenda Constitucional número 113, que veio no finalzinho ali de 2021. É bem sabido que até o advento da Emenda Constitucional número 103 de 2019, de 12 de novembro de 2019, a chamada e famigerada reforma previdenciária, nós tínhamos no âmbito dos regimes próprios um prazo máximo de parcelamento dos débitos previdenciários. Esse prazo era então estipulado pelo artigo 5º da Portaria número 402, estabelecido pelo então Ministério da Previdência Social, à época. Esta portaria, ela estabelecia um prazo de 240 parcelas, ou seja, os débitos previdenciários para com os regimes próprios poderiam ser parcelados em até 240 vezes. Com o advento da Emenda Constitucional número 103 de 2019, que protagonizou a reforma previdenciária no âmbito nacional, nós tivemos uma redução drástica desse prazo de 240 para 60 meses, para apenas 60 parcelas. Este novo prazo agora veio estabelecido no corpo e no texto da Constituição Federal. A Emenda 103, ela modificou e inseriu o parágrafo 11 no artigo 195 da Constituição Federal, que passou a estipular, a estabelecer um prazo máximo, um limite máximo de 60 meses para as parcelas dos débitos previdenciários. Acontece que a Emenda Constitucional número 113, de 12 de novembro de 2019, ela veio na iminência e pouco antes, prestes à pandemia. Com o advento da pandemia e como os entes federados se apertaram com as suas contas, a Emenda Constitucional número 113, que veio agora no final de 2021, ela estabeleceu o antigo prazo de parcelamento que tínhamos de 240 meses. Acontece que não posso eu, o regime próprio, sem observar os critérios objetivos e os requisitos estabelecidos pela Emenda 113, usar, e usufruir desse novo prazo de parcelamento. Devo observar com rigor quais são os requisitos, as exigências trazidas por esta nova emenda constitucional para que eu possa, daí sim, usufruir e utilizar, invocar este novo prazo de parcelamento de 240 vezes, 240 meses. A Emenda Constitucional número 113, portanto, ela altera o ato das disposições constitucionais transitórias, o ADCT, e ela insere no ADCT os artigos 115, 116 e 117. São esses artigos do ADCT que vão disciplinar, vão regulamentar esse novo prazo de parcelamento e vão instituir quais são as exigências, quais são as regras e os requisitos a serem observados, seguidos pelos entes federados. Destaco em primeira mão para vocês quais são as hipóteses, quais são os débitos que podem ser parcelados a teor da Emenda Constitucional número 113. A Emenda 113, ela estipulou que podem ser parcelados todos os débitos originados. E esse é o primeiro ponto que nós devemos nos atentar até 31 de outubro de 2021. Se ela estabelece esse prazo de 31 de outubro de 2021, quer dizer que a competência máxima deste débito corresponde ao mês de setembro, refere-se ao mês de setembro de 2021, com vencimento no mês de outubro. Somente esses débitos originados até esta data é que podem ser objeto deste novo parcelamento constitucional, deste novo prazo de parcelamento constitucional. E quais são os débitos em si? Tanto os débitos parcelados quanto os débitos reparcelados também podem ser incluídos e podem ser objetos do novo prazo de parcelamento estipulado pela Emenda 113 de 2021. Acontece que, além dessa observância, desse requisito, desse aspecto temporal da norma, nós também temos requisitos e critérios objetivos estabelecidos lá no artigo 117 do ADCT. O primeiro requisito que eu destaco para vocês é a necessidade de uma lei municipal específica para regulamentar e autorizar este parcelamento.
além da lei municipal específica com o fim de autorizar este parcelamento no prazo de até 240 meses, o município deve ter realizado a sua reforma previdenciária local. É bem verdade que a emenda constitucional número 113, ela protagonizou a reforma previdenciária no âmbito nacional, modificou regras no âmbito do regime geral e dos regimes próprios. Acontece que os regimes próprios dos estados, do Distrito Federal e dos municípios ficaram de fora, foram excluídos no que tange às regras de aposentadoria, pensão por morte e cálculo dos proventos. E é nesses aspectos que os entes federativos, os entes subnacionais, devem promover a sua reforma previdenciária. Se o ente quiser, portanto, aderir a este novo prazo de parcelamento, o ente deve ter realizado a sua reforma previdenciária local. E atente-se para este requisito da reforma previdenciária local, que além de ter afeito, a emenda constitucional número 113, ao inserir lá no artigo 117 do ADCT essa exigência, trouxe também o critério de que a reforma previdenciária local deve ter sido feita observando-se pelo menos as regras assemelhadas e com regras assemelhadas àquelas estabelecidas para os servidores federais. E a Secretaria da Previdência, ou a emenda constitucional número 113, nem o ADCT, estabeleceu um conceito ou uma definição do que seriam consideradas estas regras assemelhadas. Contudo, a portaria número 360, de 22 de fevereiro de 2021, da Secretaria de Previdência, ela trouxe um critério ao inserir o artigo 5º-B na portaria 402, de que, para que eu promova a minha reforma previdenciária local com regras assemelhadas, pelo menos assemelhadas àquelas estabelecidas para os servidores federais, é de rigor que eu tenha amparo em cálculo, em avaliação, em estudo atuarial, e que eu comprove que esta reforma, ela observa e ela segue, ela objetiva, ela tem a finalidade e promove o equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS, princípio este esculpido lá no caput do artigo 40 da Constituição Federal. Portanto, lei municipal específica, ter realizado a reforma previdenciária e, além disso, nós temos pelo menos outros 3, 4 requisitos, quais sejam a adequação do rol de benefícios. A emenda 103, no artigo 9º, parágrafos 2º e 3º, ela limitou o rol de benefícios do RPPS a apenas aposentadoria e pensão por morte, para que eu possa, portanto, invocar este novo prazo de parcelamento, além de ter realizado a minha reforma previdenciária no que se refere às regras de aposentadoria, pensão por morte e cálculo dos proventos, eu também devo ter adequado o meu rol de benefícios previdenciários para limitar apenas a aposentadorias e pensões por mortes. Além disso, eu devo ter adequado também a alíquota de contribuição previdenciária do servidor, observando pelo menos a alíquota do servidor federal, por ser uma exigência da Lei Federal número 9717 de 98. Lei municipal específica, realizado a minha reforma previdenciária local, adequado o meu rol de benefícios, adequado a minha contribuição previdenciária e instituído o regime de previdência complementar. A instituição do regime de previdência complementar é a exigência do artigo 9º, parágrafo 6º da emenda constitucional número 103 e que tínhamos um prazo de 2 anos, que se esvaiu em 12 de novembro de 2021. É bem verdade que ato da Secretaria prorrogou este prazo até 30 de março de 2022 e que o termo de adesão seja feito até 30 de junho deste mesmo exercício. Se eu, ente federativo, fiz a minha lei, elaborei a minha lei, aprovei, publiquei a minha lei, criando o regime de previdência complementar, atendi, portanto, a este requisito. E, por fim, esta lei municipal específica que autorizar, e que visar autorizar este novo prazo de parcelamento, ela deve prever a vinculação direta do pagamento desse débito ao FPM, ao Fundo dos Municípios. Portanto, devo observar e seguir todos esses requisitos para que daí sim eu possa invocar, para que daí sim eu possa utilizar e usufruir deste novo prazo de parcelamento estabelecido pela emenda constitucional número 113 de 2021.
ela estabelece um prazo também para que este novo parcelamento seja formalizado, que é 30 de junho de 2022. Tudo bem? Então, recapitulando aqui para a gente fechar a nossa conversa de hoje, preciso de uma lei municipal específica autorizativa deste novo prazo de parcelamento, preciso ter realizado a minha reforma previdenciária local, pelo menos com regras assemelhadas àquelas dos servidores federais, e lembrando, a portaria 360, que inseriu o artigo 5º-B na portaria 402, exige que esta reforma seja amparada por avaliação atuarial, por estudo atuarial que demonstre, que comprove que eu estou observando os critérios que preservam o equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS. Preciso ter adequado o meu rol de benefícios, além disso, a contribuição previdenciária dos servidores, instituído o regime de previdência complementar, e a lei autorizativa deve vincular diretamente o pagamento deste débito previdenciário, dessas parcelas, dessas novas parcelas que serão estatuídas ao FPM do município. Tudo bem? Foi essa a nossa conversa de hoje e estão aí para vocês os requisitos para que eu possa aderir a este novo prazo de parcelamento estabelecido pela emenda 113 de 2021. Agradeço mais uma vez a sua participação e aguardo você para uma próxima conversa.